interessante que essa lei de tortura, se você parar para pensar, para quem nunca estudou o tema, fala assim, essa lei de tortura só tem 4 artigos e eu não vou nem ler, vou deixar para ler no final. Aí você vai perder a questão. Por quê? Porque a lei de tortura, apesar dela ser pequena, ela tem muitas peculiaridades. Eu estarei trazendo para vocês essas peculiaridades, tá certo? Então, olha só. O que diz o artigo 1º? Constitui crime de tortura. Constitui crime de tortura. O que diz o inciso 1? Constranger alguém com, olha essas palavras, marque aí, emprego de violência ou grave ameaça. Então, de acordo com o artigo 1º da lei de tortura, vai ser tortura se houver violência ou grave ameaça, causando-lhe, coloque QS nessa parte, sofrimento o quê? Físico ou mental. Opa, vamos anotar, isso aqui é muito importante, tá? Muitas pessoas que nunca estudaram esse tema acreditam que a tortura ela só é caracterizada por sofrimento físico. Não é apenas sofrimento físico. Olha só essas palavras importantes, tá? Primeiro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, violência ou grave ameaça, tá bom? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, perfeito. Violência ou grave ameaça. E aqui estão os segredos de nós dois. Na minha opinião, coloque aí, a banca vai querer mexer, dizendo que causando apenas sofrimento físico. Não, a tortura ela é caracterizada tanto por sofrimento físico, como também por sofrimento, tanto por sofrimento físico, né, como diz a lei, mas não só por sofrimento físico, mas também o quê? Por sofrimento mental, físico ou mental, tá? Físico ou mental. Olha só, quero explicar uma coisa para vocês, só para ficar gravado na mente de vocês. Por que nos concursos a lei de tortura ela aparece na chamada legislação especial? Por que, professor, que o crime de tortura ela aparece ali na legislação especial? É simples. Quando você vai no médico, tá? Você vai no médico, está com problema de coração. Você está com problema de coração, então você vai no médico especialista, ou cardiologista. Ah, professor, estou com problema de ouvido, garganta, nariz. Aí você vai no otorrinolaringologista. Estou com problema no estômago, né? Vai no gastroenterologista, não é isso? Então, quando você está doente, você procura um médico especialista. A mesma coisa quando você estuda a legislação especial, tá? O que nós vamos estudar aqui? Bem, se enquadrar em alguma dessas situações aqui da Lei 9.455 de 97, é crime de tortura. Se não enquadrar em nenhuma das situações da Lei 9.455 de 97, será uma outra conduta criminosa, ou até vai ser até uma conduta atípica. Mas uma coisa é certa, não será lei de tortura, não será crime de tortura, não será enquadrado aqui nessa lei, tá bom? Então é por isso que você estuda a chamada legislação extravagantes ou legislação especial. Especial por quê? Porque primeiro a gente vai analisar se está enquadrado aqui. Se não estiver enquadrado aqui, poderá ser outro crime ou até uma conduta atípica, mas não estará enquadrado por aqui, tá bom? Então, mais uma vez, para caracterizar a tortura, regra geral, violência ou grave ameaça, tá? Constranger alguém, como diz o artigo 1º, inciso 1, com emprego de violência ou grave ameaça, tá? E causando-lhe sofrimento físico ou mental. Cuidado, hein? Somente sofrimento físico não. Pode ser sofrimento físico ou pode ser mental. Cuidado também, não é físico e mental, é físico ou mental. Lembrando que eu tenho uma lista de questões de tortura aqui no meu site, www.valneoliveira.com.br, tá? Você pode adquirir essas questões lá no meu site, somente as QS, somente as questões sonhadas. Eu estou lá corrigindo questão por questão no meu estúdio aqui, trazendo as peculiaridades, os macetes, aqueles tópicos mais importantes.
Eu tenho a plena convicção que se você fizer aquelas questões que estão lá e assistir a minha correção por lá, meu amigo, você vai gabaritar a questão que vai cair na sua prova, tá? Ou as questões, porque esse assunto ele é muito recorrente, pode cair mais de uma questão na sua prova. Lembra que a sua aprovação e classificação ela é construída por cada tijolo, é como se fosse uma construção, é uma construção a sua aprovação e classificação. Às vezes a pessoa se desespera em querer estudar 100% do programa e às vezes nesse ato de desespero de querer estudar 100% do programa, às vezes você chega com alguém, aí você estudou? Eu estudei tudo, eu sei, estudei 100% do programa. Sabe alguma coisa? Não sei nada, mas eu estudei 100%. Não adianta, não adianta. Nem que você estude aí 70% a 80% do programa, mas bem estudado, bem exercitado, com questões, anotando, exercitando, aí é outro naipe. Aí você é um forte candidato para passar no concurso público, tá bom? Então, muita atenção, muita cautela. Estou aqui como instrumento de aprovação e classificação na sua vida, trazendo a aula para você. E se você quiser as questões sonhadas, as QS, basta ir aqui no meu site e adquirir esta lista de questões. Também por lá eu tenho outros materiais de constitucional, administrativo, tem material também, entre outros, por lá também de legislação institucional da Polícia Militar, de alguns estados, da PM do Pará, por exemplo. Tem material também lá de outros assuntos, de outras legislações extravagantes, ou legislações especiais. Então entre lá no meu site e adquira os materiais, tá bom? Você pode me seguir também nas minhas redes sociais. Meu Instagram, dou dicas por lá, _Valnei Oliveira, _Valnei Oliveira. Lá no meu Instagram, dou dicas por lá também. E qualquer dúvida sobre o material do meu site, você pode me chamar no meu WhatsApp, que vai estar descrito aqui, né, no final dessa aula, tá? Você pode ter acesso e perguntar qualquer coisa que você queira em relação aos materiais do meu site no WhatsApp, que vai aparecer aqui no vídeo para os senhores e para as senhoras, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, olha só, já sabemos então o que é a conduta de tortura, é constranger alguém, tá, com emprego de violência ou grave ameaça, lembrando que é causando sofrimento físico ou mental. Perfeito. Agora nós temos que entender que na linha A diz assim, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Até aí. O que eu quero que os senhores entendam nesse contexto? Que, regra geral, tá? A linha A ela é conhecida, coloque aí, como a tortura, conhecida como tortura, o que, professor? Tortura persecutória. Anote aí na linha A que ela é conhecida como tortura persecutória, também conhecida como tortura prova. Tortura persecutória ou tortura prova. Professor, por que é conhecida como tortura persecutória ou como tortura prova? Porque diz aí que existe uma finalidade específica, existe um dolo específico, existe um motivo específico. O que é, professor? De obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. É interessante que nesta modalidade de tortura, anote aí, nesta modalidade de tortura, preste atenção, hein? Nesta modalidade de tortura é um crime, o quê, professor? Um crime comum. Qualquer pessoa pode cometer essa tortura prova ou essa tortura persecutória. É, professor? Sim, qualquer pessoa pode cometer. Dê um exemplo aí rápido, tranquilo. Olha só, nesse contexto dessa tortura prova ou tortura persecutória, digamos que um pai ficou sabendo que um vizinho, tá, estuprou a sua filha menor ou o seu filho menor, não importa, é um exemplo hipotético, tá? Dentro desse contexto, esse pai, de um ato desesperado, ele vai até este vizinho e constrange o vizinho, né? No caso aí, dentro desse contexto, como nós falamos no início da lei, ele vai constranger esse vizinho mediante violência ou grave ameaça,
tá? Seja sofrimento físico ou mental, de repente bateu muito ali nele, ou mesmo ali colocou uma arma na cabeça dele, ou fez ali um sofrimento mental ou sofrimento físico, aí que está o segredo, com um fim específico de quê? De obter informação, de obter declaração, ou obter uma confissão dessa conduta criminosa, desse estupro que eventualmente ele cometeu com o filho ou com a filha desse pai, tá? E aí o que nós chegamos à conclusão? Que essa é a tortura prova ou tortura persecutória. Professor, isso também pode acontecer em relação ao agente público, ao policial militar, fazer isso com a pessoa, policial civil? Com certeza, com certeza. Você que vai ser policial militar, policial civil, muito cuidado, muita cautela nesse contexto. Por quê? Porque, eventualmente, você sabe que aquele que é preso, por exemplo, em flagrante, ele tem um direito constitucional de silêncio. E é um direito fundamental e é um direito humano a nível também de tratados e convenções internacionais de direitos humanos, tá? Ele tem um direito constitucional de ficar calado na sua frente, a autoridade que o prendeu em flagrante. Ele pode ficar calado também, se assim o quiser, na frente do próprio delegado de polícia, autoridade policial. Se assim o quiser também, ele pode ficar calado na frente do MP, se ele for, de repente, aí para frente do Ministério Público. Na frente do juiz, ele pode ficar calado. E ainda tem mais. Esse silêncio não pode ser interpretado em desfavor do réu, no caso aí já de uma ação penal. Não poderá ser interpretado em desfavor dele, porque o silêncio é um direito constitucional garantido aí para o cidadão, tá? Para a pessoa, baseado na dignidade da pessoa humana, tá certo? Então, é possível sim um agente público, um policial militar, um policial civil, eventualmente, ele querendo forçar a barra ali em relação a que aquele agente cometeu aquela conduta, venha confessar aquela conduta criminosa, e ele faz isso. Ele eventualmente vai constranger mediante violência e grave ameaça, né, causando sofrimento físico ou mental com este fim específico. Preste bem atenção, é assim que é o segredo tão pequeno de nós dois. Se eventualmente eu constranger alguém mediante violência física ou ameaça, né? Violência ou ameaça, sofrimento físico ou mental, mas eu não tenho esse objetivo, exemplo rápido e prático, tá? Lembra que a nossa aula é para diagnosticar se vai ser enquadrado na Lei 9.455/97. Se não for enquadrado, vai ser enquadrado em outra conduta criminosa lá do penal, que não cabe a mim comentar aqui, né, porque foge do foco da nossa aula, ou uma conduta típica, se for o caso, tá? Então, por exemplo, se eu sou policial militar ou policial civil, exemplo hipotético, e eu encontro um desafeto, tá? E porque por problemas no passado eu chego lá, causo a ele sofrimento, violência ou grave ameaça com sofrimento físico ou mental, mas eu não tenho específico, o fim específico, por exemplo, de informação, declaração ou confissão, a princípio não será conduta de tortura, crime de tortura. Poderá ser outra conduta criminosa, mas não a tortura, porque a tortura, como nós falamos inicialmente, necessariamente precisa de um fim específico. Necessariamente precisa de um fim específico, tá bom? Então é muito importante você analisar. Então, só para você ter uma ideia, ainda esse primeiro tipo de tortura que nós falamos, a tortura prova persecutória, nós chegamos à conclusão que basicamente existe aí uns três requisitos, né, que se cumulativos para que a gente possa caracterizar o crime de tortura, né? Falamos inicialmente a finalidade específica, né, o dolo específico, né, ou seja, a finalidade pretendida. Por enquanto, a primeira nós estamos falando é a tortura prova persecutória, é aquela em que ele vai fazer para obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Mas também, além disso, temos que analisar, né, as consequências sofridas pela vítima e também, né, qual foi o meio empregado, violência ou grave ameaça, e a consequência, sofrimento físico ou mental. Tá certo? Fechou? Então esta é a primeira modalidade da tortura, como nós falamos, tortura prova ou tortura persecutória. E nesta modalidade de tortura, a tortura pode ser cometida por qualquer pessoa. Por este fato, é chamado de, nesta modalidade, como crime comum na tortura prova
ou persecutória. Perfeito? Vamos para o segundo tipo. Então deixa eu colocar aqui, na verdade, para organizarmos, né? Aqui no nosso quadro, vamos organizar, né? Estamos falando das modalidades de tortura. Vamos aqui organizar, então, aqui no nosso quadro, a primeira modalidade de tortura, né? Temos aqui, acho que esse aqui é magnético, tá? Vamos aqui falar da primeira modalidade de tortura, né? A primeira aí, né, que nós trabalhamos é a chamada tortura-prova, né? Já está escrito tortura aí, né? Tortura-prova, mas ela é também chamada como tortura o quê? Persecutória. Tortura-prova, mas também chamada de tortura persecutória, tá? Então, esta é a ideia desta primeira forma de tortura que nós trabalhamos aqui. É importante também nós anotarmos as palavras que caracterizam, né? No caso aí, com qual objetivo? Obter informação, declaração ou confissão, né, da vítima ou de terceira pessoa, né? Então, obter informação, declaração ou confissão de terceira pessoa. Declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa, tá? Professor, mas espera lá, como assim da vítima ou terceira pessoa? É aquilo que eu falei para você. Nesse exemplo que eu falei do pai que foi ali, né, tomar parte com seu vizinho, nesse contexto aí, o que acontece? A vítima do crime de tortura é o vizinho. É o vizinho, por quê? Será o vizinho que eu, como pai, exemplo hipoteticamente, vou, né, constrangê-lo aí mediante violência ou grave ameaça, né? Aí para quê, professor? Com sofrimento físico ou mental, para que ele confesse, para que ele dê informação, para que ele declare que ele eventualmente cometeu aquele estupro, Deus o livre e guarde, em relação ao meu filho ou minha filha, neste exemplo hipotético. Ou mesmo aquele agente público, né? Aquele policial militar, policial civil, policial federal, não importa, aquele que eventualmente chegou com aquela pessoa que eventualmente prendeu em flagrante e quer, porque quer que ele diga como aconteceu, onde está ali o fruto daquele roubo, por exemplo, e aí, né, de repente ele força ali, mediante sofrimento físico ou mental, estará cometendo esta modalidade de tortura. Lembrando que esta modalidade de tortura é conhecido como crime comum, tá certo? Bem, nós vamos dividir essa aula, vamos fragmentar. Aqui nós estamos com a primeira parte dessa aula. Você já pode ir direto no meu site, comprar logo de imediato a lista de questões, que lá com aquelas questões a gente consegue abranger todos os tópicos importantes para a sua prova. E também você pode adquirir essa camisa é dos aprovados e classificados. Aqui tem um anjo de plantão que já vai lá organizando a sua mente, o seu coração para aprender as QS, as questões sonhadas. E a camisa diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas a minha aprovação e classificação não será atingida. E lembrando que nós temos aqui no nosso site esta camisa. Se você quiser também, você pode comprar o material, né? Agora, mediante chave do Pix também, você pode me chamar no WhatsApp, que está colocado aqui embaixo, e aí você pode adquirir pela chave do Pix, né, o material. E a camisa também pode ser mediante Pix, transferência bancária ou depósito bancário, tá certo? Aqui, Valneu Oliveira, vulgo sucesso no mundo todo, aí você, futuro servidor em todo o Brasil. Um abraço e até...